O tema da mensagem de hoje é: quando mudar, parece impossível. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Paulo escreve dizendo: o que agora eu sou, porém, deve-se inteiramente ao que Deus derramou sobre mim, e essa graça não foi inútil. E ele completa esse verso dizendo: eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Eu quero fazer uma pergunta bem simples para você, mas que não gera nenhum constrangimento. Eu já quero dizer que eu me incluo nesta resposta. Mas você fez alguma promessa em 2024 ou janeiro de 2025 e não conseguiu cumpri-la nesse ano? Por exemplo, esse ano eu vou emagrecer. Eu vou organizar as minhas finanças. Ou talvez, esse ano eu leio a Bíblia toda. Aí montou um planejamento, esquematizou, começou Gênesis, Êxodo, e aí começou umas genealogias, os nomes estranhos, e aí você tentou esquecer da promessa que fez. Passa um mês, 2, e a gente volta para aquele lugar que a gente estava, e a sensação é: eu quero mudar, mas parece que tem uma força me puxando para trás ou para baixo. Esse ano, 3 vezes por semana eu vou me exercitar, correndo, treinando musculação. Exatamente assim, Paulo escreve agora em Romanos capítulo 7, e eu quero ler 3 versos com você. O verso 15 ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, mas eu faço sim o que eu detesto. Esse é o verso 15, veja o verso 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Aí no verso 24, Paulo diz assim: miserável homem que sou. Mas perceba como é forte um detalhe. Não é um ímpio falando, não é um descrente falando, não é um desconhecido falando, mas é Paulo, o apóstolo. Ele está dizendo: eu quero fazer o que é certo, mas eu acabo falhando. Eu odeio esse pecado, mas eu ainda tropeço nele. Eu sei que eu não devo fazer isso, eu sei que eu não devo pensar isso, mas eu acabo pensando e fazendo. E talvez, bem provável, bem possível, que você esteja assim em alguma área. Eu amo a Deus, você ama a Deus, mas ainda luta contra um vício. Você quer perdoar, mas quando pensa nele, nela, naquele assunto, você sente raiva. Você quer ser mais paciente, mas acaba explodindo dentro de casa. Você aguenta uma, aguenta 2, mas na terceira você explode de vez. E a pergunta é: se eu amo a Deus, por que é tão difícil mudar? Se eu estou servindo a Deus, por que é tão difícil mudar? E a mensagem de hoje é para esse lugar da nossa alma. Não é uma palavra para quem não quer mudar, não liga para um avanço, para um crescimento, para uma aproximação de Deus. É para aqueles que desejam viver melhor a cada dia, não no sentido de uma competição com o próximo, mas olhando para o meu ontem e dizendo: hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. É para quem já tentou, já se frustrou, mas ainda quer ser transformado. Não é para quem está desviado, é também, mas para aquele que se julga, que não comete erros nem falhas, esse também. Quando mudar parece impossível, e a verdade que nós vamos construir é essa: a mesma graça que te salvou é a graça que vai te transformar. A mesma graça que alcança um viciado é a graça que vai transformar o viciado.
A mesma graça que alcança o adúltero é a graça que vai transformar o adúltero. A mesma graça que encontra um pecador é a graça que vai transformar esse pecador. E em 3 blocos, ou 3 divisões, ou 3 princípios, nessa mensagem, eu quero levar você a tomar algumas decisões. A primeira é: encare uma luta interna que existe e abandone estratégias que não funcionam. No capítulo 7 de Romanos, no capítulo 7 de Romanos, Paulo está escrevendo, e agora no verso 18 ele diz: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida: quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Eu amo a lei de Deus de todo o meu coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, em guerra com a minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Primeiro, a gente precisa admitir, como aprendemos no programa Viva Melhor, admitir o que Paulo admite aqui: existe uma batalha interna, existe uma luta dentro de mim. Paulo quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal, e ele se sente dividido nessa luta, nessa batalha, nesta crise, a ponto de dizer: miserável homem que sou. Mas perceba aqui um detalhe: Paulo não está se escondendo atrás de uma máscara religiosa. Paulo não está se escondendo atrás de uma performance, de um modelo criado por ele, mas Paulo está sendo honesto com Deus, consigo mesmo e conosco. E aí nós podemos perceber que nós não mudamos, ou seja, pessoas não mudam quando querem viver de imagem, ou fingir uma santidade que não tem, ou talvez sorrir por fora, mas quebrado, destruído, travado por dentro. Porque Deus não transforma o personagem que nós criamos. Deus não transforma o nosso avatar. Ele transforma quem realmente somos. Deus não trabalha na versão editada da nossa vida. Deus trabalha na versão real da nossa vida. Portanto, encarar a luta não é se acomodar ao pecado, mas admitir: eu tenho áreas que eu não consigo vencer ou mudar sozinho, eu preciso de ajuda. Eu quero dizer algo para você nesse ponto: isso não te faz menos crente do que quem está perto de você. Isso te faz alvo da graça de Deus. E como nós temos facilidade em criarmos esses avatares, pensando nesse ponto, de ontem para hoje, eu postei uma foto colocando assim: vitamina D, vamos ativar, algo nesse sentido. E aí aquela foto rendeu alguns comentários: parabéns, pastor, exemplo, tal, encontra tempo para isso, muito bom, vitamina D, pegar um sol. Só que naquele dia, ontem, eu não postei depois, que eu não joguei nada, que eu tropecei sozinho, parecia uma criança com menos de 1 ano tentando andar, caindo no chão, e quando eu levantei não percebi, estava com uma torção no pé que está me deixando meio manco hoje. Porque nós temos facilidade de mostrar uma versão editada. Vitamina D no corpo, estou treinando, estou sendo exemplo. Mas aquilo que dá errado, a gente não tem muita facilidade de falar, a não ser que a gente vai tirar algum proveito daquilo, aí a gente faz questão de mostrar. E nós estamos vivendo em um tempo e uma geração onde nós vamos criando avatares, e eu quero dizer, Deus não está interessado na imagem que você criou no Instagram, na rede social, no perfil que você fez. Deus está interessado no seu verdadeiro eu. Quem é você, Jacó? Aliás, quem é você?
Você é o irmão mais novo que tentou se passar pelo irmão mais velho? Quem é você? Paulo não está negando agora o conflito dele, mas escute com atenção. Mas ele também não está se definindo pelo conflito que ele vive. Ele não diz, eu sou o meu pecado. Mas ele diz, eu amo a lei de Deus, de todo o meu coração. Mas existe algo dentro de mim, lutando contra esse amor pela lei de Deus, que eu preciso vencer todos os dias, que eu preciso lutar todos os dias. E quando você reconhece a luta, quando você reconhece a batalha, você está dando o primeiro passo para Deus vencer essa guerra com você, para Deus vencer essa batalha em você, para Deus vencer essa batalha por você. Portanto, encare esta luta interna. Há um homem, há um desejo, há uma mulher que habita aqui, há pensamentos que eu preciso vencer todos os dias. E aí depois de você encarar essa luta, você precisa ver onde eu estou errando, ou onde eu estou tentando resolver esta luta com estratégias erradas. Eu ouvi uma vez meu pai contando uma ilustração muito interessante que tem uma casa muito bonita por fora, belíssima, a sala de estar daquelas, com uma cafeteira Nespresso ou Três Corações, com todas as cápsulas disponíveis para você, e dá uma alegria tremenda quando vai visitar. Mas existe um cômodo dentro da casa que está trancada com coisas antigas, esquecidas, lembranças, fotos que estão trancadas. E você pede para visitar aquele quarto, aquele cômodo, mas o dono da casa diz assim, não, esse quarto eu não abro para ninguém, esse cômodo eu não abro para ninguém. Muitas vezes nós queremos ou estamos fazendo assim com Deus, estar bonito por fora, arrumado por fora, com uma roupa bonita por fora, com um estilo diferente, mas dentro de nós estamos dizendo aqui não, Senhor. O que Paulo está dizendo para mim e para você é que enquanto o quarto trancado não for aberto para Deus trabalhar, a mudança real e verdadeira não vai acontecer. Não adianta querer mostrar nas redes sociais alguém que você não é, através de uma ação, através de um trabalho. Se o Espírito Santo não entrar, você não encarar essa luta interna e vencer todos os dias, essas estratégias não vão funcionar e não vão adiantar. Porque Deus não transforma o que você está escondendo, mas Deus transforma o que você entrega a Ele. Deus não transforma o que eu escondo, mas Deus transforma o que eu entrego a Ele. Portanto, quando você reconhece a luta, você dá o primeiro passo para deixar Deus vencer essa guerra dentro de você. E nesse ponto de estratégias erradas, há pelo menos duas estratégias perigosas que nós precisamos vigiar. A primeira é, eu resolvo sozinho. É a mentalidade que Deus já me salvou, agora é comigo. Eu resolvo, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém ao meu lado. Eu dou conta sozinho, eu não preciso de cobertura, eu não preciso talvez de um facilitador, de um líder, de um amigo, de um irmão, não. Eu faço por merecer, eu dou conta do recado. Mas sabe qual é o resultado para quem entra nessa estratégia? Cansaço, culpa, frustração, porque você sempre vai sentir que não é suficiente, porque na verdade nós não somos suficientes para nós mesmos. Não adianta pensar, eu vou parar com esse vício apenas na minha vontade. Não, isso está tranquilo. Mas se você não abre o seu coração para ninguém, se você não busca ajuda, se você não depende de Deus, a mudança verdadeira não vai acontecer. É aquela pessoa que diz, eu vou mudar o meu temperamento, mas não ora, não busca o Espírito Santo, até tenta contar até 10, mas chega em algum momento que ela vai falhar, porque as nossas estratégias não são suficientes. Mas há um outro extremo que nós encontramos e vivemos e muitas vezes estamos, que é o extremo da espiritualidade sem responsabilidade. Ou seja, Deus faz tudo e eu não faço nada.
Deus resolve, eu não me programo. Se Deus quiser, Ele tira esse desejo da minha vida. Se Deus quiser, Ele tira esse vício da minha vida. Se Deus quiser, Ele muda o meu cônjuge. Se Deus quiser, Ele faz isso. Se for da vontade de Deus, Ele vai colocar dinheiro na minha conta, mas a pessoa vai continuar gastando do jeito que ela quer. Não organiza, não planeja, não economiza, não se posiciona. E aí joga tudo na conta ou nas mãos de Deus. É tipo assim, eu vou continuar alimentando o vício e quando Deus quiser, Ele tira esse vício de mim. Isso não é fuga, ou isso não é fé. Isso é fuga de responsabilidade. Portanto, não é através de um orgulho espiritual dizendo, eu me basto, eu resolvo, eu mereço, mas também não é através de uma preguiça espiritual, dizendo assim, quando Deus quiser, se Deus quiser, Ele muda, Ele transforma. O modelo bíblico é outro, e é esse ponto que nós devemos buscar, é Deus através de mim, é Deus em mim. Por isso, nós precisamos abraçar a verdade da graça. E qual é essa verdade? Deus através de mim, Deus através de você. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim, Deus através de você. Deus através de você. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 9, no verso 10 que a gente leu, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus em mim. Veja o equilíbrio que Paulo coloca. Há um esforço, há uma disciplina, há um trabalho, há uma decisão, mas ele reconhece por outro lado também, não fui eu, mas a graça de Deus em mim. Porque se Jesus não o encontra, se ele não tem aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele continuaria fazendo as atrocidades que estava fazendo. Paulo não está dizendo, Deus faz tudo, Deus fez tudo, eu fico parado, não faço nada. Ele também não está dizendo, eu fiz e Deus só está assistindo, Deus só está aplaudindo. Não, Paulo está dizendo, eu me esforcei, mas a fonte da força não fui eu, foi a graça de Deus. Essa é a chave da mudança cristã, essa é a chave do homem e da mulher de Deus. A mesma graça que me perdoa é a graça que me transforma. A mesma graça que te perdoa é a graça que te transforma. A mesma graça que encontrou Saulo a caminho de Damasco é a graça que transformou Saulo em Paulo. Por isso, quando Deus nos encontra, quando nós temos um encontro com Deus, nós temos uma nova identidade, vícios são transformados, hábitos são transformados, um velho homem, uma velha mulher é abandonado ou abandonada para viver agora aquilo que Deus me criou para ser, a partir da graça que me transforma e que me alcança. A graça não só me perdoa, mas ela também me transforma. Então, nós não somos perdoados para continuar iguais, nós somos alcançados pela graça para sermos mudados, transformados. E aí muda a mentalidade. Veja, a mentalidade de quem está usando estratégias erradas. Eu vou orar, porque se eu não orar, Deus vai me castigar. Eu vou servir, porque se eu não servir, Deus vai me castigar. Eu vou entregar o dízimo e a oferta, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar. Eu vou chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo, senão Deus vai me castigar. Eu vou pagar o preço, senão Deus vai me castigar. Não, a mentalidade agora é outra. Eu vou orar, eu vou servir, eu vou me doar, eu vou ser generoso, porque eu fui alcançado pela graça de Deus, e que a minha vida agora, através dessa graça, possa alcançar outras pessoas, possa transformar outras realidades, possa chegar ao perdido, à perdida. É o pensamento seguinte, esse não é o pensamento certo, tipo, eu quero sair do vermelho, eu quero sair das dívidas, faça uma mudança de mente, eu quero ser um bom administrador dos recursos, talentos e dons que Deus me deu, para que através disso, os céus sejam honrados e pessoas sejam abençoadas. Não, eu quero estar muito bem na foto, por isso eu vou comprar as melhores roupas, fazer os melhores tratamentos estéticos, vou me exercitar perfeitamente, porque eu quero estar muito bem na foto e no vídeo. Não. Eu sou o templo do Espírito Santo,
E eu quero cuidar do meu corpo, para que eu não impeça o propósito de Deus de acontecer na minha vida. Porque dessa forma que eu estou me alimentando, dessa forma sedentária que eu estou vivendo, eu vou impedir Deus de me usar e de me levar a lugares que eu não poderia ir. Ou outro pensamento, eu vou ser legal. Tipo, eu não vou criticar esta pessoa, não, eu vou aceitar todos e todos da maneira, porque eu não quero perder esta roda, porque eu não quero perder esse negócio, porque eu não quero perder essa situação. Mude. Eu vou amar como Jesus amou. Eu não vou ser preconceituoso, eu vou estender a mão, mas para que essa pessoa seja alcançada pela graça e transformada por ela. Eu vou amar como Jesus amou, eu vou perdoar como Jesus perdoou, eu vou demonstrar graça como Jesus demonstrou. E aí nós podemos fazer uma declaração. E se você quiser fazer comigo, olhe para o telão, diga comigo assim: eu sou disciplinado, porque Cristo em mim é mais forte do que os desejos errados em mim. Eu vou mudar, não porque eu sou forte, mas porque a graça de Deus é poderosa em mim. Em 2013, eu vivi uma grande mudança na minha vida. Foi o ano que eu conheci a Amanda, me casei com ela, deixei de ser solteiro para casado. Foi o ano que junto com ela fomos para um tempo de aperfeiçoamento e crescimento fora do país. E como foi importante abraçar a graça de Deus, como foi importante fazer parte de um corpo de Cristo, tomar uma decisão e entender o kairos, o tempo certo e oportuno para aquilo, junto com pastores, junto com pais, junto com pessoas maduras para ajudar naquele sentido. Próximo ano, possivelmente eu e minha família estaremos enfrentando um novo desafio parecido com esse. E como nós podemos ver Deus agindo em todo o tempo? Porque certas situações era como se Deus estivesse falando algo para mim, e no meu entendimento aquela era a voz de Deus, mas depois de um tempo de oração, depois de um tempo junto com os pastores, com líderes, entendemos, não, o direcionamento não é esse caminho. E como às vezes a gente confunde, mas o Espírito Santo vai trabalhando, porque Deus fala diretamente conosco. No calor do sol, na noite de sono, em sonhos, Deus fala conosco através da palavra dEle, e Deus fala conosco através de pessoas. E Deus vai confirmando aquilo que Ele falou com você. Portanto, esse é o terceiro ponto da mensagem. Aliás, é o terceiro ponto da mensagem. Você precisa abraçar a graça, encarar a luta interna, deixar de lado estratégias que não funcionam e depender do Espírito Santo para viver a verdadeira mudança. Dependa do Espírito Santo para viver a verdadeira mudança. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos agora. E repita isso. Diga: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Mudança verdadeira não vem apenas de planejamento. Mudança verdadeira não vem apenas de técnica, de estudo, de conhecimento. Tudo isso é muito importante, nós devemos buscar e não devemos ser preguiçosos ou irresponsáveis para não nos programarmos, planejarmos e fazermos isso. Tudo isso ajuda, mas eu preciso dizer para você, sem o Espírito Santo, você, eu, até podemos arrumar a superfície, até podemos arrumar a fachada, mas por dentro vai continuar tudo quebrado, destruído, machucado. Mas com o Espírito Santo tudo é restaurado, tudo é transformado, tudo é abençoado. Um ventilador desligado, ele é 100% ventilador, mas fora da tomada, sem energia, ele não sopra nada. Assim, meu irmão, é você e eu. Pode ter técnica, pode ter isso, pode ter aquilo, mas sem a unção, sem o Espírito Santo, nós não funcionamos e não fluímos 100%. Não dependa da sua força, não dependa da autoajuda, não dependa da força de vontade sua, mas dependa exclusivamente do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, não é sobre ser mais forte,
é sobre depender mais da graça, é sobre estar mais disponível para o Espírito Santo. Posso dizer, Deus escolhe justamente a área da nossa fraqueza para revelar a força dele. Ele escreve, Paulo agora, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Mas Deus me disse, a minha graça é tudo o que você precisa. Deus está falando para nós, a minha graça é tudo o que vocês precisam. Mulher, a graça de Deus é tudo o que você precisa. Homem, a graça de Deus é tudo o que você precisa. E ele continua, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Por isso, encare a luta interna. Abandone estratégias que não funcionam mais, ou não funcionam nem ontem, nem hoje, não vai funcionar amanhã. Mas abrace a graça de Deus e dependa do Espírito Santo. Deus está dizendo, o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, aí Paulo entra. Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder dele opere por meu intermédio. Ou seja, eu vou colocar essa luta, eu vou colocar essa batalha, pessoas maduras vão me ajudar, pessoas maduras na fé vão me ajudar em oração, em vigilância, e eu vou colocar isso diante de Deus, para que a graça dele atue nesse vício, nesse pensamento contrário, nesse orgulho, nesse egoísmo, nesse ciúme, nessa natureza pecaminosa que vem lutando dia após dia, porque eu dependo do Espírito Santo, eu vou colocar diante dele, porque eu sei que ele vai operar nessa minha fraqueza, ele vai me transformar por dentro e vai abençoar as pessoas ao meu redor. Aquilo que era tristeza, aquilo que era vergonha, vai se transformar num testemunho da glória de Deus. E aí, talvez a sua oração hoje não seja Deus me dê mais força, mas seja Deus me ensina a depender mais do Espírito Santo. Na hora da tentação, em vez de forçar mais, de gritar mais, clame e ore, Espírito Santo me ajuda agora. Me ajuda agora, Espírito Santo, a não olhar para essas cifras e ser seduzido por ela, a não olhar para esse corpo e ser seduzido por ele. Me ajuda agora a pegar esse celular e ligar para a pessoa certa para me ajudar. Me lembra de quem eu sou em Cristo. Me lembra que eu sou chamado, amado, guardado, protegido, restaurado. Na hora da discussão em casa, antes de falar, ore por dentro, diga, meu Deus, acalma o meu coração, segura a minha língua. Antes de querer fofocar, ore, pelo menos umas 24 horas. Não é possível que a vontade vai continuar. Na hora de lidar com o hábito antigo, com o pecado, declare, eu não vou viver mais controlado por isso, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu posso dizer não, porque Cristo vive em mim. Mas o que você não consegue vencer na força do seu braço, Deus pode vencer em você pelo poder do Espírito. O que nós não conseguimos vencer na força do nosso braço, Deus pode vencer pelo poder do Espírito. E eu quero concluir essa mensagem levando você para Romanos 7. Se essa carta termina Paulo escrevendo e dizendo assim, miserável homem que sou. O que isso geraria em nós? No verso 24 ele ainda faz uma pergunta. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu acredito que se parasse aqui, era só culpa. Mas o capítulo continua, mas Paulo continua, mas o Espírito diz para Paulo escrever, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
A resposta de Paulo à pergunta que ele fez sobre quem me livrará não foi eu mesmo. Não foi o método de autoajuda criado pelo influenciador fulano de tal. Não foi. Não foi por um movimento de homem, de mulher, de casais. A resposta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C. É Jesus Cristo. Não é santo, não é santa, não é promessa, não é pagar o preço. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Paulo que diz, miserável homem que sou, é o Paulo que declara, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E essa graça essa graça não é inútil. Essa graça tem valor. Essa graça é necessária. É tudo o que eu preciso. Paulo reconhece a luta, mas ele se define pela graça de Deus. Ele reconhece a batalha, mas ele reconhece também que há um favor e uma graça sobre ele. Eu quero que você preste atenção nessas perguntas e responda para Deus. Qual área da sua vida mudar parece impossível? Qual área você já pensou? Eu sou assim mesmo. Eu falo na lata. Eu sou assim mesmo. Gosto demais de fazer isso. Eu sou assim mesmo. Trancado, calado, não falo nada. Eu sou assim mesmo. Qual área você já tentou na força do seu braço, mas se frustrou? Qual área você tem se escondido atrás de uma máscara religiosa? Qual área você tem escondido através de uma espiritualidade sem responsabilidade? Deus está nos chamando para o caminho de não andar sozinho, de não eu me basto, de não esconder, de não estar parado, esperando que Deus faça tudo, mas o caminho de Deus, que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito opere em mim, através de mim, em mim. Se você puder fechar os teus olhos agora, curvar sua cabeça. Eu quero fazer 2 apelos, e o primeiro é para você cristão. É para mim que sou crente, mas sente que está preso com o cômodo da casa, da vida trancada, com o hábito, com o rancor, com a amargura, com uma prisão emocional, com um pecadinho escondidinho, com um padrão emocional destrutivo. Talvez uma área que você já tentou mudar e não conseguiu. Eu quero dizer, você não é um caso perdido. Você não é menos amado porque ainda luta. Deus está dizendo, a minha graça para você não acabou. Eu não desisti de você. Deixa eu te ensinar a viver a mudança real. Deixa eu ensinar você a viver uma mudança verdadeira. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E se você quer orar junto comigo, nesse sentido, eu convido você a ficar de pé e cantar, e pedir que o Espírito Santo te ajude. E eu quero junto com você orar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto
Ajuda-nos, Senhor. Eu oro junto com os meus irmãos, pedindo que a Tua graça, Senhor, nos transforme, nos mude. Que o Teu Espírito sonde as nossas áreas mais escondidas. Memórias que quando vêm nos machucam, nos ferem. Mas agora o Espírito Santo muda, transforma. Porque eu sei que é quando o Senhor está agindo, a paz, não confusão. Quando o Senhor está agindo, a paz e não divisão. Quando o Senhor está a paz e não rebelião. Não é na força do nosso braço, mas é através do Teu Espírito, da Tua graça em nós. Por isso eu peço para este homem, para esta mulher, para este casal, para esta família, que experimentem e sintam agora a graça sendo renovada. Que o Espírito Santo ajude nas decisões que essa pessoa precisa tomar, nos ambientes que ela precisa se afastar, dos pensamentos, hábitos que ela precisa abandonar, do pecado que precisa ser arrancado da vida dela, dele, da casa. É pelo Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos a, como igreja, como corpo, vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nós dependemos de Ti. E que nos finais desses dias de 2025, possamos experimentar muito mais da Tua graça, da Tua presença e do Teu poder operando em nós e através de nós. Que esta cidade seja abençoada por aquilo que o Senhor tem derramado aqui. Que as ruas, as vilas, os vilarejos, os bairros, as escolas, os trabalhos, as empresas, os prédios, sejam abençoados através de cada um de nós que entra e sai, mas que entra e sai levando a graça, levando o favor e a presença do Senhor, o bom perfume de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.